É noite de Copa Sul-Americana, o Cruzeiro em campo contra o Mushuc Runa, buscando aí a primeira vitória neste grupo E da Copa Sul-Americana. Vai poupar o time inteiro, vai poupar só alguns jogadores. Qual que é a ideia do técnico Leonardo Jardim? O Cruzeiro já em Riobamba, cidade do jogo de hoje. A bola vai rolar às 9h30 da noite no horário do Brasil, 7h30 da noite no horário aqui do Equador. Antes, às 7 horas da noite, no horário do Brasil, tem o duelo entre União Santa Fé e Palestino. E por que esse jogo é muito importante para o grupo do Cruzeiro? Claro, o Cruzeiro, para ter qualquer possibilidade ou uma mínima chance de classificação, ele precisa vencer os 3 jogos que restam. Mushuc Runa nesta quarta-feira, depois tem o duelo diante da equipe do Palestino e depois a última rodada é contra o União Santa Fé. Palestino e União Santa Fé, jogos em casa. Mas é que esse jogo que acontece antes, o Cruzeiro já vai entrar em campo sabendo, ele não pode ter uma vitória do Palestino, porque aí o Palestino iria a 9 pontos e complicaria muito a situação do Cruzeiro, porque o Palestino com 9, o Mushuc Runa também com 9, estariam bem próximos aí da classificação e o Cruzeiro não alcançaria mesmo vencendo os 3 jogos. Então é ideal que nesse jogo na Argentina tenha pelo menos um empate ou a vitória do União Santa Fé. De qualquer forma, o Cruzeiro terá que fazer a parte dele nesse jogo na altitude de 2.800 metros na cidade de Riobamba. O Cruzeiro treinou ontem no estádio da LDU, depois seguiu de ônibus, um trajeto aí de 3 horas e meia, quase 4 horas. Bem tranquilo o trajeto, foram os relatos que a gente ouviu e o time concentrado para este compromisso desta noite. O que vai fazer o técnico Leonardo Jardim, aí é o grande mistério. Com certeza ele vai poupar ou preservar boa parte dos atletas que vêm atuando, dos titulares. Alguns serão acionados no decorrer do jogo, isso é mais do que natural. Fica a dúvida se ele vai com um time quase inteiro reserva. O Cássio joga, o Fabrício Bruno acho que também joga. O restante, todo mundo reserva, vamos aguardar. Ou ele pensa ali em um ou outro começando. Tem a questão, por exemplo, do Lucas Romero, que está suspenso no domingo diante da equipe do Sport Recife, só que ao mesmo tempo vem numa sequência absurda. Ontem o Cruzeiro postou que teve até um famoso trote ali com quem frequenta o profissional, né? Acaba subindo para o profissional, e teve esse trote com o Cauã Prates. Será que o Cauã Prates faria a estreia ou fará a estreia nesta noite na lateral esquerda? O Kaique é outro que vem numa maratona absurda de jogos. Então existe também esse pensamento da comissão técnica depois do jogo de domingo, de muita intensidade. Tem o duelo nesta quarta e aí tem a questão da altitude ainda, né? Todos os jogadores que vieram, eles estão bem, mas o Cruzeiro vai continuar nesta maratona de jogo meio e final de semana, então sem forçar muito para não ter nenhum tipo de lesão. O elenco está com a conta do chá, vamos dizer assim, de atletas que vêm atuando. O fato é que o Cruzeiro não joga a toalha, pensa sim em buscar esses 3 resultados positivos, 3 vitórias, chegar aos 9 pontos e aí ver o que vai dar ao final do grupo E da Copa Sul-Americana 2025. Preparação encerrada para o duelo contra o Mushuc Runa pela Copa Sul-Americana. O que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? Poupa o time inteiro? Preserva somente alguns titulares? Vamos falar muito sobre isso. Notícia ruim de jovem que tinha estreado há pouco tempo no profissional, zagueiro Janderson, teve lesão gravíssima. Mushuc Runa e Cruzeiro é o jogo desta quarta-feira. A gente transmite aqui na Samuca TV, diretamente do Estádio Olímpico de Riobamba. O Cruzeiro vai ficar esta noite em Riobamba, cidade que fica a 3 horas aqui de Quito. Cruzeiro fechou a preparação com o treinamento no estádio da LDU, a Liga de Quito, e o time agora concentrado para este duelo diante do Mushuc Runa. O Cruzeiro tem uma situação bastante complicada na tabela do Grupo E. O time perdeu os 3 primeiros jogos, uma campanha até aqui vexatória. O Cruzeiro foi derrotado pelo União de Santa Fé, na Argentina.
Perdeu para o Mushuquiruna em casa, no Mineirão, aquele jogo sem torcida, e perdeu também para a equipe do Palestino no Chile. Lanterna do grupo, precisando vencer os 3 jogos e ainda depender de resultados para sonhar com uma classificação à próxima fase da Copa Sul-Americana. Mas o time, obviamente, não vai desistir. O que vai fazer o técnico Leonardo Jardim é o grande mistério e que só vamos conhecer horas antes da bola rolar nesta quarta-feira na cidade de Riobamba. O que a gente pode trazer é que a maioria dos titulares viajou com a delegação, porque o técnico Leonardo Jardim deixou o Christian, o Gabigol e o Vidalba em Belo Horizonte. E ele tem aqui no Equador os seguintes atletas: goleiros Cássio, Léo Aragão e Otávio. Os laterais Fagner, William, Kaique e Cauã Prats. Os zagueiros Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gamarra. Os volantes Lucas Romero, Lucas Silva, Wallace e Murilo Hickman. Os meias Eduardo, Matheus Pereira e Rodriguinho. E os atacantes Bolassi, Dineno, Wanderson, Lautaro Dias, Marquinhos, Kenji e Caio Jorge. Agora, o time que vai jogar, aí é mistério total, somente, como eu disse, horas antes da partida, porque ele ainda vai avaliar todo mundo, né? O Cruzeiro, por mais que eu até trouxe a informação aqui na Samuca TV, não teve nenhum problema mais forte assim de ordem médica do jogo contra o Flamengo. Mas a recuperação, ela não é tão rápida assim para todo mundo ficar 100%, né? Então, isso também vai pesar na hora do Leonardo Jardim definir o time nesta quarta-feira. Aí vai ser naquela pré-eleição. Nesta atividade no estádio da LDU não teve uma formação tática definida, mas independentemente de peças, o pedido do Leonardo Jardim é seguir competindo, seguir brigando, porque o Cruzeiro atuando desta forma, ele vai ficar muito mais próximo de vencer do que de perder os jogos. Então vamos aguardar. Fica a dúvida aí quanto à zaga, por exemplo, talvez ele tenha que escalar Fabrício Bruno e Jonathan Jesus. O Gamarra é a outra opção. Somente 3 zagueiros vieram aqui para o Equador. Aí na esquerda, mantém o Kaique, que vem numa sequência impressionante, ou estreia o jovem Cauã Prats. Na direita, Fagner ou William, o Cássio é o goleiro. Aí do meio para frente, meu amigo, tudo pode acontecer. Não dá pra gente imaginar o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. O Lucas Romero vem de uma sequência absurda também, só que está fora do jogo domingo contra o Sport, porque recebeu o 3º cartão amarelo. No ataque, o que vai fazer o Leonardo Jardim? Sem o Christian ali atuando pela direita, quem que ele pode colocar? O Rodriguinho? Pode colocar o Marquinhos? Ou o Marquinhos tem que ir para a esquerda, na vaga do Wanderson? A dupla de volantes, o Romero, como eu disse, será que ele começa? E o companheiro dele, o Wallace ou o Hickman? Acho que pode descansar o Lucas Silva. Enfim, tudo até agora é apenas palpite. Vamos aguardar. O Cruzeiro vai entrar, inclusive, em campo, sabendo o resultado do outro jogo entre União de Santa Fé e Palestino do Chile. Esse jogo será antes do Cruzeiro, como eu disse. O União de Santa Fé tem 3 pontos. O resultado bom para o Cruzeiro é ou a vitória do União de Santa Fé ou o empate. Se o Palestino vencer, aí a vaca quase vai entrar no brejo. Então, vamos acompanhar. O fato é que o Cruzeiro está aqui ainda buscando, pelo menos, tornar a campanha menos vergonhosa um pouco do que aconteceu até agora nesta Copa Sul-Americana no Grupo E, com o Cruzeiro, com União Santa Fé, com Palestino e com o nobre Mushuquiruna. Para a gente fechar, notícia triste do dia: Janderson, inclusive, viria aqui para o Equador para ser opção para o técnico Leonardo Jardim, mas no treinamento, na toca, em um lance sozinho, ele acabou rompendo o ligamento cruzado anterior e ainda teve uma lesão de menisco. O Janderson acabou a temporada para ele,
vai ser operado e terá um longo período de recuperação.